A tentativa de feminicídio seguida de suicídio ocorreu na última sexta-feira aqui em Pontes Lacerda, na região central. A localidade foi na Avenida Bahia, ao lado do Hospital Vale do Guaporé, em que Lindomar tentou contra a vida da sua ex-esposa e logo depois tirou a sua própria vida. Uma situação bastante constrangedora. Segundo informações, ele já estava seguindo a sua esposa há algum tempo. Ela, nesse dia, percebeu que ele estava seguindo ela novamente. Foi quando ela procurou um local de movimento. E ali, ao lado do Hospital Vale do Guaporé, na Avenida Bahia, ela viu alguns rapazes trabalhando ali e decidiu parar a sua moto ali. Lindomar chegou, cercou com a sua motocicleta e pulou na garupa da sua ex-esposa, pedindo para que ela tomasse outro rumo. Mas ela já sabia que se ela fosse tomar outro rumo, a situação iria ficar mais grave. Foi aonde ela começou a gritar por socorro. Lindomar ainda chegou a desferir 2 golpes de faca contra ela e logo depois desferiu 2 golpes de faca em seu peito e assim tomou rumo em uma região ali ao lado de um córrego e assim tirou a sua própria vida. Mas quem pode nos passar detalhes em relação a toda essa situação é o delegado, o Dr. Wendel. Na verdade, felizmente a tragédia não se consumou. Graças a Deus a vítima ela não veio a óbito, mas foi uma ação que aconteceu do ex-companheiro, que se deixe claro que se tratava de ex-companheiro da vítima. Eles iniciaram um relacionamento entre fevereiro e março do ano passado, 2024. Eles passaram a coabitar, inclusive. E no mês de outubro do ano passado ela registrou o primeiro boletim de ocorrência contra ele em razão do comportamento dele agressivo, comportamento de muito ciúme, de possessividade. Então ela acabou registrando um boletim de ocorrência inicialmente em outubro, né, já com alguns meses de relacionamento, pediu medidas protetivas na ocasião. As medidas foram decretadas pelo judiciário. Entretanto, ela mesma, por questões pessoais, acabou solicitando a revogação das medidas. As medidas foram revogadas, ela voltou a coabitar com ele e em fevereiro desse ano, mais um término, ela decidiu pôr um fim definitivo. Entretanto, mesmo após o término, o agressor ele começou a persegui-la. Ele sabia bem da rotina dela de trabalho e ele perseguia ela no ambiente de trabalho, na sua residência, e na última sexta-feira acabou vindo a culminar a ação dele propriamente, né? No dia ele a seguiu, ela estava indo por volta de 10 horas da manhã para o trabalho dela na motocicleta e ele acabou a perseguindo. Ele também estava a bordo de uma motocicleta. Ele acabou na altura da Avenida Bahia, atrás do Hospital Santa Casa, interceptando a motocicleta dela, a abordou, subiu, desceu da motocicleta que ele estava, subiu na garupa da motocicleta dela, colocou uma faca que ele já trazia consigo nas costas dela, pediu para que ela seguisse com a motocicleta. Ela, atemorizada, ela não atendeu. Tinha algumas pessoas ali próximas, algumas testemunhas, e ela gritou. E depois que ela gritou, as pessoas que estavam presentes foram acudi-la. Ele, assustado, acabou desferindo 2 golpes, né, nela. Um golpe na altura do seio direito e outro no braço. Ela foi ajudada, né, pelas pessoas que ali se encontravam. Ele, diante da situação, tentando ceifar a própria vida, ele golpeou com esse mesmo instrumento que ele utilizou para golpear a vítima. Ele golpeou assim mesmo na altura do peito, golpeou 2 vezes do peito, tentou se evadir do local, né? Só que as pessoas que estavam no local impediram essa invasão. Depois disso, a vítima foi socorrida ao hospital e ele acabou indo para uma região de mato, né, de vegetação chamada Bananal, e lá ele acabou ceifando a própria vida. Doutor, fica um alerta para mulheres que passam por esse tipo de situação, nesse tipo de relacionamento conturbado, a importância de não revogar o boletim de ocorrência, que é a medida protetiva. De fato, infelizmente, até certo ponto comum, as vítimas elas solicitam as medidas protetivas de urgência, mas por questões pessoais, são vários os motivos que fazem com que elas peçam a revogação da medida protetiva. Às vezes, dependência financeira, dependência emocional, a questão de filhos em comum. Então são vários os motivos, e tem mulheres que infelizmente não conseguem sair desse ciclo, né, o ciclo de violência. Então elas acabam meio que, mesmo sabendo que pode ser prejudicial para ela e que o agressor, porque geralmente o agressor doméstico ele reitera essas condutas, né? Então, mesmo ciente da possibilidade de reiteração, boa parte dessas vítimas acabam solicitando a revogação das medidas protetivas. Então é importante que, uma vez registrado o boletim de ocorrência, uma vez noticiado os fatos às autoridades policiais para investigação, ela se mantenha firme para que ela consiga efetivamente sair do ciclo de violência e não acontecer como aconteceu com essa vítima, que infelizmente ele não conseguiu o intento de tirar a vida dela, mas ela sofreu esse risco efetivo, né? Doutor, ele sempre falava,
iria matar ela, iria se matar depois. Isso, e conforme o depoimento da vítima, ela confirmou de fato essa situação, essa circunstância de que ele sempre reiterava que se ela não fosse dele não seria mais ninguém, se porventura eles terminassem, ele mataria ela e depois se mataria. Ele já tentou inclusive em outras situações tirar a própria vida, já tiveram outros episódios também de violência em que ele estava empunhando a faca, embora ele não tivesse tentado nessas situações anteriores golpeá-la com a faca, mas ele estava empunhando a faca, ameaçando, tentando fazer com que ela se mantivesse no relacionamento.